Saudações, que satisfação, mais um sábado, mais um diálogo gostoso aqui no programa Saudações. O tema de hoje será audiência de custódia e as prisões. Para conversar comigo, eu trouxe um grande amigo, um especialista em direito penal, um sujeito que entende de fato dessa matéria, meu amigo Rodrigo Almeida. É rapidinho, só vinheta. Saudações! Agora em definitivo, para a gente conversar sobre essa temática interessantíssima, audiência de custódia e as prisões. Você precisa entender, basicamente, como funciona essa discussão na prática. Meu amigo Rodrigo Almeida, é uma satisfação tê-lo aqui. Saudações, telespectadores, saudações, meu amigo Ted Anderson. Para mim é uma satisfação estar aqui com você, com esse público maravilhoso, e para esclarecer algumas coisas sobre a audiência de custódia, como funciona na prática, então, o que é uma audiência de custódia. Meu amigo Rodrigo é advogado criminalista que conhece de fato essa matéria. Por isso eu já vou começar logo mandando a primeira pergunta para ele, começar a nos esclarecer. É possível que você um dia precise desse tipo de serviço, ou além disso, é importante que você conheça para que não fique criando aqueles mitos, aquelas ideias equivocadas sobre a temática. Primeiramente, meu amigo Rodrigo, nos diga o seguinte: um indivíduo acabou de ser preso, acabaram de ser preso. O que lhe acontecerá? Faz esse parâmetro fático. O que lhe acontece? Ele acabou de ser preso, o que acontece? Primeiramente, nós temos que diferenciar qual tipo de prisão foi aplicada. Se foi uma prisão em flagrante ou uma prisão preventiva ou temporária, que a gente chama de prisão por mandado. A prisão em flagrante, que é o mais comum, dentro dessa perspectiva do que nós vamos falar da audiência de custódia, ela se dá da seguinte forma: quando é que nós temos um flagrante delito? O indivíduo, ele está cometendo a infração penal, ou seja, o crime, uma contravenção, em geral o crime. Ele é capturado, ele é conduzido, lógico que coercitivamente, à presença da autoridade policial competente, ou que tem atribuição para lavrar o auto de prisão em flagrante. Ali é feito um auto de prisão em flagrante, no qual deve constar os motivos da prisão, as pessoas que o conduziram, que estão levando à presença da autoridade, para que seja lavrado o auto, a nota de culpa, nota de garantias constitucionais, direito ao silêncio, coisa do tipo. A partir dali, o delegado de polícia, ao lavrar o auto de prisão em flagrante, ele verifica se for o caso de arbitrar uma fiança, ou não sendo o caso de arbitramento de fiança, encaminhamento do indivíduo ao cárcere, tá? Ele encerra a lavratura do auto de prisão em flagrante e, do momento da prisão, ele lavrando o auto de prisão em flagrante, ele tem 24 horas para enviar para a autoridade judicial competente, no caso, o juiz competente. Perfeitamente. Nesse interstício, a gente já começou a entender, dependendo da natureza da prisão, qual é o procedimento inicial que se dá na delegacia, logo nesse ponto inicial da apreensão. Aí eu te pergunto, em um determinado momento, nessa base aí, o delegado de polícia vai comunicar à família. E aí, o que fazer? No momento em que você recebe a comunicação, a família recebeu a comunicação, o que deve ser feito? A família, ao receber a comunicação, ou não só a família, a pessoa por ele indicada, o ideal é que contrate um advogado para que o advogado acompanhe aquilo ali. Melhor ainda, se a família já tem conhecimento da prisão, e contrata o advogado para acompanhar a lavratura do auto de prisão em flagrante. Até porque o indivíduo ele tem o direito de se entrevistar com o advogado antes de ser ouvido. Entendi. Então, o ideal é que, por exemplo, no momento da prisão, se possível, o advogado já... E essa seria, na verdade, a minha próxima pergunta. O que fazer? Se a família te contratando, te contactando, o sujeito acabara de ser preso, qual seria a tua postura nessa modalidade? A postura do advogado contratado é se encaminhar à delegacia de polícia, onde esteja sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, para tomar conhecimento da situação. Caso os condutores, as pessoas que encaminharam o indivíduo, que conduziram o indivíduo à presença do delegado de polícia, por exemplo, já tenham sido ouvidos, pegar as declarações dos condutores,
analisá-las e conversar com a pessoa presa em flagrante, tá? Para que ele preste o seu depoimento, caso ele vá falar para o delegado. Perfeito. Ou, se o advogado achar por prudente, que ele fique em silêncio. Entendi. Em algumas hipóteses, é até melhor que ele fique em silêncio. Até melhor que ele fique em silêncio. Perfeito. Tá. Essa modalidade aí é quando tu diz assim, o sujeito te contactou, você conseguiu receber essa informação e foi à delegacia antes dele ser ouvido pelo delegado. Agora, quando já aconteceu tudo isso, já foi lavrado, ele já foi ouvido, e aí no momento posterior é que você toma conhecimento disso. Quando o auto de prisão em flagrante ele já foi lavrado, tá? O advogado ele deve se dirigir à delegacia de polícia para ter conhecimento do auto de prisão em flagrante, caso esse auto não tenha sido entregue para nenhuma pessoa por ele indicada ou familiar, ou à central de inquéritos ou ao plantão judicial, uma vez que o delegado já pode ter remetido o auto de prisão em flagrante para lá. Certo. E aí, tomando pé da situação, ele vai ver qual o melhor caminho a ser traçado. Se faz logo um pedido, a depender se aquela prisão foi ilegal, se já faz logo um pedido de relaxamento de prisão, ou, considerando legal aquela prisão, um pedido de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em si, ou aguarda a audiência de custódia para fazer esses requerimentos na própria audiência. Pronto. Antes da audiência de custódia, eu quero ainda fazer um parênteses. Imaginemos que ele já deu o depoimento, naquele momento anterior, você não estava presente, e você percebe que ali, aí você vai, se dirige, conversa com o preso, e o detido, né? De repente, você percebe que ali aquelas informações não condizem muito bem com o que ele está te falando, com a realidade. Qual seria a tua postura nesse ponto? Com relação ao auto mesmo, ao depoimento dele, você acha que ali tem uma irregularidade? Deve ser feita alguma coisa. O que tu pensa? Como é que tu acha nessa hipótese? Se o auto de prisão em flagrante já foi enviado para o Poder Judiciário, o que ele pode fazer em relação a prestar um novo esclarecimento é na audiência de custódia. Entendi. Caso o auto de prisão em flagrante esteja lá, o delegado não tenha encaminhado, você pode pedir para que o delegado ouça novamente. Perfeito. E aí ele possa esclarecer melhor, após ter conversado com o seu advogado, esclarecer melhor as circunstâncias do fato em si. Já aconteceu contigo? Aí me tira uma curiosidade. Já aconteceu contigo do delegado já ter enviado esse auto de prisão e ainda assim tu percebe alguma irregularidade? Tu conversa com o delegado e diz, doutor, tem uma coisa aqui, um equívoco e tal. Você poderia ouvi-lo novamente? Já. Já aconteceu? E o delegado, nesse caso, ele... O delegado ouviu novamente e encaminhou aquele depoimento. Um novo Não um novo auto de prisão em flagrante. Perfeito. O novo depoimento, digamos assim, para o juiz para o qual ele encaminhou o auto de prisão em flagrante. Acontece na prática? Acontece. Não é comum, mas pode acontecer. Perfeito, interessantíssimo. Agora vamos lá. Eu queria te perguntar, ainda antes de entrarmos na audiência de custódia propriamente dita, o que pode ser feito antes? Ainda não estamos na audiência de custódia, mas quais seriam as possibilidades jurídicas? E aí tu pode ficar à vontade para pensar em qual momento que tu estará a falar, mas que medidas um advogado experiente como você poderia, só alusivamente, faz algumas colocações para que a gente comece a entender quais são as posturas que tu consegue tomar antes da audiência de custódia. Antes da audiência de custódia propriamente dita, o que o advogado pode fazer? Ele analisa o auto de prisão em flagrante. Caso o juiz já não tenha tomado nenhuma medida, já não tenha decidido sobre o relaxamento da prisão ou sobre a manutenção daquele indivíduo no cárcere, convertendo aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva, ele pode peticionar, fazer um pedido de relaxamento de prisão em flagrante. O próprio juiz antes de uma audiência de custódia. O próprio juiz antes da audiência de custódia. Às vezes não é nem necessário que o juiz faça a audiência de custódia, já que ele tomou uma medida anterior. Então nós temos o peticionamento, um pedido de relaxamento de prisão em flagrante, e aí o advogado tem que demonstrar que aquela prisão ela é ilegal. Sim. A prisão em flagrante, sendo ilegal, ela tem que ser relaxada. Imediatamente, né? Não tem que imediatamente. Esperar, né? O juiz não é obrigado a esperar uma audiência de custódia para fazer, Perfeito. para decidir dessa forma. Verificando uma certa legalidade na prisão, o advogado pode peticionar pedindo uma liberdade provisória. Perfeito. Tá? Mostrando para o juiz que não é necessário que aquele indivíduo fique encarcerado. Até a audiência de custódia, né? Até a audiência de custódia, ou posteriormente à audiência de custódia. O importante é que o advogado demonstre que não há necessidade de manter aquele indivíduo preso.
Um monitoramento eletrônico, por exemplo, um comparecimento periódico em juízo, já seriam suficientes como medidas cautelares, tá? Entendi. Que não a prisão preventiva. A prisão preventiva, por exemplo, no caso de o juiz converter uma prisão em flagrante preventiva, ela é a extrema medida cautelar. Ela deve ser a última hipótese. Manter-se preso, né? Manter aquele indivíduo preso preventivamente. Entendi. Tanto que o nosso próprio código diz que o juiz deve verificar a necessidade, antes de decretar uma preventiva, de outras medidas cautelares. Só decretaria a preventiva se as outras medidas cautelares não fossem suficientes. Tá? Porque a partir dali, daquele momento, nós temos um auto de prisão em flagrante, e a partir daquele auto de prisão em flagrante, que é o que especificamente nós estamos tratando aqui, pode-se gerar um inquérito policial. E no decorrer do inquérito, nós vamos ter uma investigação. Perfeito. A prisão preventiva, enquanto prisão cautelar, ela deve se prestar a algo. Desde um bom andamento das investigações, até o provimento jurisdicional final, caso haja processo, uma eventual condenação, por exemplo. Então, a prisão no Brasil ela deve ser exceção, principalmente quando nós estivermos tratando de prisões no decorrer de uma investigação, no decorrer do processo, no decorrer da persecução penal em si. Muitas vezes é desnecessário, né, esse excesso de prisões. Agora, eu tenho uma curiosidade interessante sobre isso, Rodrigo, eu queria que tu me tirasse. Você entendendo que há uma certa legalidade na possibilidade de prisão, de fato, na criminalização dessa medida, e aí você pede um relaxamento de prisão, mas você já viu acontecer de você conseguir uma outra medida antes de uma audiência de custódia e depois fazer a audiência de custódia? Pode sim. Entendi. O que é que ocorre? Quando o juiz ele recebe o auto de prisão em flagrante, nós temos o artigo 310 do nosso Código de Processo Penal, ele deve tomar alguma medida, ele deve decidir, certo? Verificando de plano uma ilegalidade naquela prisão, ele pode relaxá-la, independente de No geral, isso acontece quando o advogado vai lá e observa e faz uma observação, assim, automaticamente, tu acha, isso é comum acontecer ou isso sempre se dá quando há uma provocação do advogado? O juiz pode agir independente de provocação do advogado, seja para relaxar a prisão, mas não é uma regra, né? Seja para conceder uma liberdade provisória. Pela tua experiência. Na prática, geralmente o advogado vai... Geralmente, é isso que eu imaginei. Tá? Conversa com o juiz, peticiona, ou se a prisão for ilegal de plano, digamos assim, o juiz, ao verificar aquilo ali, numa conversa com o advogado, independente de peticionamento, ele pode já relaxar aquela prisão, como ele pode relaxar independente de o advogado estar lá peticionando ou conversando. Entendi. Isso é bem interessante, gente. Eu comecei a instigar o Rodrigo sobre essa base inicial da audiência de custódia. Veja que a gente ainda nem entrou na temática da audiência de custódia. A gente vai começar agora, no próximo bloco, sobre a audiência de custódia. Mas a ideia é você perceber a importância do advogado criminalista, de fato, que conheça a matéria. Veja quantas coisas podem ser feitas nesse intervalo, nesse interstício tão curto, antes da audiência de custódia. Quer dizer, é importante que você tenha, de fato, uma intervenção de alguém que conheça da matéria, a profundidade. Por isso que eu chamei o Rodrigo aqui exatamente para nos esclarecer essas temáticas. Agora fica aí, porque isso pode acontecer, Rodrigo, com qualquer pessoa, injustamente ou justamente pode ser acusada de um crime e pode necessitar disso. Então, claro, é uma coisa que a gente nunca quer precisar, mas necessariamente tem que sempre estar atento, porque um dia isso pode acontecer com você. Mas fica mais um pouquinho com a gente aí, fica um pouco mais, que a gente volta rapidinho, é só um intervalo, já. Saudações, estamos de volta e rapidão já vou mandar logo a pergunta para o Rodrigo, porque a gente tem várias ideias a discutir e vamos falar propriamente, Rodrigo, de audiência de custódia. Vamos lá, a primeira pergunta que te faço sobre isso é o seguinte: quando é aconselhável o advogado esperar a audiência de custódia? Veja que a gente falou em várias possibilidades, o que ele deve fazer antes e tal, várias medidas antes, mas aí eu te pergunto, tu analisa o caso e tu diz assim: nesse caso aqui, o ideal é aguardar a audiência de custódia. Fala pra gente uma hipótese do que seria necessário esperar a audiência de custódia. A dinâmica da audiência de custódia, ou esse esperar da audiência de custódia, depende caso a caso. Aí você pode se deparar com um caso em que o advogado diga, não,
é interessante eu apresentar os argumentos não agora, e sim na audiência de custódia. Para isso, ele deve conhecer quem? A gente chama, tá, o processo penal ou alguns atos da persecução penal, a gente chama, alguns tratam, vamos supor que aquilo ali seja um jogo. Assim. O processo não deixa de ser um jogo de estratégia, bem ou mal, ele é um jogo. Então, é importante que você conheça a pessoa que está jogando com você. Então, se eu já conheço o perfil do juiz, o perfil do promotor, é interessante que eu espere a audiência de custódia e tenha aquele contato direto, espere o juiz ter o contato direto com a pessoa que está sendo presa, que foi presa em flagrante, por exemplo, para que ele sinta, porque às vezes é mais vantajoso o juiz sentir. Daí uma da essência da audiência de custódia é o juiz ter o contato direto com aquela pessoa. Entendi. Essa coisa perpassa muito, Rodrigo, pelo que tu estás me falando. Claro, pela experiência do advogado, pelo conhecimento dele, mas também pela experiência no sentido de prática, de já ter passado por aquilo várias vezes, já conhecer as figuras, né, os personagens daqueles atos, de uma certa forma, porque tu já conhece mais ou menos qual o comportamento de certas autoridades, e aí tu já sabe como agir. Né? Eu percebi que era isso que tu estava nos dizendo, apenas para esclarecer o nosso telespectador. Uma coisa é o juiz ter contato com um papel, digamos assim, uma petição impressa, ou então num sistema eletrônico. Outra coisa é o juiz ter contato com a pessoa. Com a pessoa. E com seus argumentos na hora. Porque às vezes o advogado faz uma petição, o juiz ali já decide, mantém e converte a prisão em flagrante em preventiva, já não teria mais necessidade de uma audiência de custódia, propriamente dito. Perfeito. E às vezes é melhor a audiência de custódia. É melhor aguardar a audiência de custódia. Perfeito. E às vezes também, Ted, você só é contratado já quando a pessoa está para fazer a audiência de custódia. Você não acompanhou aquele auto de prisão em flagrante, a família só procurou... Às vezes não dá nem tempo. Então, é exatamente uma outra pergunta que eu queria te fazer. Vamos lá. Se não dá tempo para fazer nada antes da audiência de custódia, quer dizer, tu foi contratado agora, mas daqui a 2 horas já vai ser a audiência de custódia. Qual a tua postura na audiência? Porque tu ainda não conseguiu nem falar com o teu cliente, Rodrigo. Tu ainda não conseguiu conversar com ele, tu não sabe o que aconteceu, tu está alheio aos fatos. Tu meio que cai assim em cima da audiência de custódia. Qual seria a tua postura na prática? Na prática, o ideal é que o advogado faça o seguinte: ele analise o auto de prisão em flagrante, porque não faz sentido ele conversar com a pessoa antes de ter analisado o auto. Perfeito. Agora, como eu falei, são casos e casos. Para saber o que está de fato... Para saber o que de fato tem, ou até o que de fato, caso aquele indivíduo tenha falado alguma coisa, o que é que ele já falou. Entendi. Analisa o auto de prisão em flagrante, conversa com o indivíduo preso, uma vez que ele tem direito de se entrevistar com o advogado. Vamos lembrar que tu chega na audiência e já está acontecendo a audiência. E aí o que tu faz? O ideal é pedir para o juiz, pedir para o juiz, excelência, vamos suspender a audiência de custódia, tá, para que eu possa analisar o auto de prisão em flagrante, conversar com ele, tá, para ter uma melhor desenvoltura. Porque não adianta. Comum os juízes liberam? Pode, pode sim. O juiz pode suspender a audiência para que o advogado tenha contato com o auto de flagrante. E é importante que tu conheça ele e o auto, né? Agora, Ted, tem um detalhe interessante. Isso não é comum acontecer, mas a presença do defensor na audiência de custódia ela é obrigatória. Então, dificilmente, uma audiência de custódia ela vai começar sem a presença do defensor. Sim. Agora, a presença do defensor ali, quando eu falo defensor, não estou falando só de defensor público, defensor dativo, né? Defensor dativo, defensor público, o advogado constituído. Sim. Tá? Não é a presença por si só. Todo e qualquer indivíduo, ainda que seja numa audiência de custódia, ele tem que ter, digamos, entre aspas, uma defesa efetiva. Uma defesa efetiva. Não é só figurar ali. Não é só uma figura parada numa estátua para dizer, não, esse aqui é o defensor dativo. O cara não falou uma palavra. Não é só sentar e dizer, excelência, eu requeiro a liberdade do indivíduo sem ter argumento. Sim. O ideal é que o advogado ele tenha ciência de tudo quanto produzido no auto de prisão em flagrante, converse com o indivíduo antes da sua oitiva na audiência de custódia, para que tenha uma desenvoltura melhor e possa elaborar melhor um pedido de liberdade, por exemplo. E, Rodrigo, fala para a gente, explica para a gente o que seria a audiência de custódia, assim, teoricamente, e também explica da importância, sobre o teu ponto de vista, sobre um cara que milita no direito penal antes da ideia da audiência de custódia e depois, o que tu percebeu, assim, o que mudou, qual é a importância da audiência de custódia? A audiência de custódia é um instrumento muito importante. Eu sou um entusiasta da audiência de custódia. Pronto. Tá? Em que pese vozes... Sim, há vozes dissonantes. Dissonantes. Por quê? Vejamos bem.
nós somos seres humanos, independente de estarmos numa posição Sim. de promotor de justiça, de juiz de direito, de advogado, de preso. E o contato pessoal, ele é muito importante. O contato humano é muito importante. Tá? Tanto que você verificou várias situações em virtude da pessoa ficar isolada em casa pela pandemia, tal, sem aquele contato pessoal, sem aquele contato social. Geraram várias situações e muitas desagradáveis. Pois bem, o que ocorre? Qual é a importância de audiência de custódia? O que é e para que ela serve? A audiência de custódia nada mais é do que uma audiência de apresentação. Aquele indivíduo ele é apresentado à autoridade competente, à autoridade judicial competente, para que o juiz verifique o quê? Quais são as finalidades? Primeiro, você tem que identificar aquela pessoa. Realmente, essa pessoa era aquela pessoa? Foi a pessoa, por exemplo, destinatária de um mandado de prisão? Porque às vezes a pessoa é presa enganada. Errado, enganado. Entendi. Dificilmente isso acontece com flagrante, porque a pessoa está cometendo a infração ali. Perfeito. Mas pode acontecer? Pode. Tá? Verificar se houve, por exemplo, tortura, se houve algum abuso da autoridade, física, né? A integridade física, Entendi. A integridade corporal em geral, daquela pessoa que fez a prisão em flagrante, daquele agente público, por exemplo, se ele abusou da sua autoridade no ato da prisão. Mas, na essência, essencialmente, a audiência de custódia, ela serve para, primeiro, se verificar a legalidade daquela prisão. Sim. Uma vez verificando a legalidade daquela prisão... E com velocidade, né? Porque qual é o prazo da audiência de custódia? A audiência de custódia ela é para ser feita em até 24 horas. Em até 24 horas, do momento em que o juiz recebe o auto de prisão em flagrante... De qualquer forma, o juiz vai tomar conhecimento daquela matéria, né? Porque às vezes só o papel fica lá e demora 2, 3, 4 dias. Acontecia muito porque isso antes, o delegado de polícia, a partir do momento da prisão, ele tem 24 horas para enviar o auto de prisão em flagrante. Recebido o auto de prisão em flagrante, o juiz teria mais 24 horas... 48 horas aí, máxima, né? Fazer a audiência de custódia. Então, em tese, ele poderia ficar 48 horas da prisão até uma audiência de custódia. Entendi. E o juiz, ao receber... Vamos pensar que aí tu tem uma custódia criminal de 48 horas, né? O sujeito preso 48 horas. Uma custódia, né? Que é, de uma certa forma, ficar preso não deve ser fácil. Não é fácil. Eu não ainda bem, nunca passei por essa experiência, mas deve ser terrível. Então, o juiz, verificando o auto de flagrante, ele pode já relaxar a prisão, considerar ele legal, conceder liberdade provisória, Sim. seja acumulada com medidas cautelares diversas da prisão ou não. Isso aí o juiz vai verificar, caso a caso. É interessantíssima essa temática, Rodrigo, e de fato a gente ainda poderia passar horas e horas para discutir essa temática, como é amplo e como é importante, e essa talvez tenha sido o grande fundamento, o grande motivo deste programa, é você entender da importância da gente ter um especialista nos casos concretos do direito. Ou seja, eu sempre falo isso, a gente precisa no direito se profissionalizar e as pessoas que vão contratar o advogado precisam de fato entender e buscar aquele melhor profissional, aquele especialista na área, porque é muito complicado a gente trabalhar com pessoas que de fato não têm esse domínio e algumas matérias são super específicas. O direito penal eu sempre falo, o direito previdenciário, o direito imobiliário, o eleitoral, algumas áreas a gente de fato precisa ser especialista, porque senão vai ter problema. De fato, é como eu costumo dizer sempre para todo mundo, para você que está nos ouvindo também, muito cuidado com o profissional que você vai contratar. Tá? Nós temos no ramo do direito, tá? Vários ramos, vários âmbitos, direito civil, direito penal, direito empresarial, direito eleitoral. Está aqui um grande especialista em direito eleitoral, doutor Tédio. Então, busque, essencialmente, um advogado da área. É o que eu sempre falo. Eu costumo dizer que no direito penal, tá, na seara do processo penal, da persecução penal em si, você não deve ir atrás de qualquer pessoa. Sim. Costumo dizer para os alunos, ex-alunos, para os colegas advogados, que a gente ministra curso de aperfeiçoamento e tudo, não seja aventureiro. É verdade. Eu, por exemplo, não me aventuro numa área tributária, a não ser a parte criminal. O Rodrigo, pelo que eu te conheço, sempre militou com excelência na área criminal. Quando eu preciso, por exemplo,
daquele algo mais para subsidiar a minha defesa criminal, eu vou atrás do especialista, seja no tributário, seja no eleitoral, faço a parceria com o outro colega advogado. Perfeitamente. Esse é o importante. Por isso que eu digo, a área criminal não existe aventura, ou melhor, até existe, mas tenha muito cuidado porque não é área para aventureiros. Não é. O prejuízo é grande. Pode ser aquele barato que sai caro. É verdade. E, Rodrigo, eu queria que você se despedisse do nosso telespectador. Fique à vontade aí, você tem 20 segundos. Eu quero agradecer a meu amigo Ted Anderson, agradecer a você que está aí nos assistindo e dizer que a advocacia criminal, da qual eu tenho orgulho de fazer parte, como eu acabei de falar para o amigo Ted, ela não é lugar de aventureiros. Procure sempre um profissional especializado, em qualquer área, procure sempre um profissional especializado, nunca queira passar por uma situação de prisão, tá? Você ou um familiar seu, mas se passar, procure sempre um advogado especializado. Verdade. Caso não tenha condições, nós temos a Defensoria Pública. Aproveite e dê o seu contato aí, meu amigo. Dê o seu contato. Seu Instagram, que eu acho que é fácil de... Pelo Instagram é mais fácil. Meu Instagram é Rodrigo Almeida. Tá? Então, para você que pode contratar um advogado particular, o faça. Ele vai dar uma atenção especial. Caso você não possa, nós temos a Defensoria Pública, que, por sinal, é uma das melhores defensorias públicas do Brasil, a nossa aqui do Maranhão. E eu digo isso porque eu tenho vários amigos defensores e conheço a defensoria. Eu vou até trazer um defensor público aqui. Pois traga, vai ser interessante. Vou até trazer. Mas, meu querido, foi uma satisfação ter você aqui. Foi muito bom esse programa. Certamente, no ano que vem, a gente vai discutir uma outra temática. A gente já está no finalzinho do ano, mas ano que vem a gente vai discutir uma outra temática aqui do direito criminal. A gente tem que chamar o Rodrigo de fato. Eu queria dizer para você e agradecer a sua audiência até agora, dizer que é uma satisfação ter você. Entre em contato com a gente pelo Instagram, programa Saudações. Qualquer dúvida, se o Rodrigo não responder, manda um Instagram para a gente que a gente puxa a orelha dele. Diz, Rodrigo, ó, tem um cliente aí, tem uma pessoa querendo tirar uma dúvida, ligue para ele, ligue no Instagram para ele, liga no Instagram para o Rodrigo, entendeu? Tire todas as suas dúvidas e por hoje eu dou por justo e encerrado. E foi um prazer, uma satisfação. Saudações.